Esse problema 66 é o problema já costumeiro, né, das cascas, né? Então, esse tem a ver com aquela parte que eu estava falando no final da aula sobre os condutores quando são colocados no campo elétrico, né? Ocorre descarga. Então, aqui diz que duas cascas condutoras, né, tem o raio R1, 0,5, R2, 1. Tá? Esse aqui eu vou botar um desenhozinho. Ver se ele aparece aqui. Vou pegar um novo aqui. Tá. Olha, então, aqui diz que tem duas cascas condutoras concêntricas de raio R1, meio, R2, 1 metro, né? E com cargas Q1 e Q2. E espessura insignificante. Esse aqui é bem enrolado, tem que tomar cuidado aqui, porque não ia atrapalhar. Então, são duas cascas condutoras assim. Aqui ficou meio torto. Devia ter um mecanismo para fazer um círculo direitinho. Então, são duas cascas condutoras. Então, elas têm raio R1 e R2, né? R1 que é meio e R2 que é 1. R2, R2. Né? Agora que tem um montão de informação, tem que ver uns poucos. Então, cascas condutoras concêntricas, raio R1 é meio, R2 é 1. Né? As cargas são cargas uniformes Q1, 2 microcoulombs, e Q2, 1 microcoulomb. E espessura insignificante. Tá? Então, em cima dessas superfícies, né? Aqui tem uma carga Q1, e aqui tem uma carga Q2. Né? Então, ela está distribuída na superfície da carga, tá? Então, tá? Vocês lembram que, no caso de cascas esféricas, sempre as cargas são distribuídas na superfície exterior, né? E ocorre uma densidade sigma sobre ε0, que é a densidade de carga na parte exterior da casca, né? Vocês lembram que na parte interior ocorre que o campo é zero, né? E o potencial é constante, tá? Então, isso vale tanto para essa primeira esfera quanto vale para a segunda esfera, né? E, eventualmente, o lado de fora vai ter o conjunto, né? Conjunto, né? Tá? E diz aí que a espessura é insignificante. Então, é uma casquinha bem fininha, né? Então, aqui, determinar o módulo do campo elétrico é a uma distância do centro de curvatura das cascas. Aí tem vários pedidos aqui de distância. Ver como é que vai ficar aqui depois. Ó, aqui, ó. Então, aqui tem várias perguntas. Vou subir ele aqui um pouquinho para subir ele só um pouquinho. Subir só para cá. Aqui assim. Então, o item A dele. Aí o item A ele quer saber qual é o campo elétrico. Bom, item A, o campo elétrico a uma distância 4, né? 4 unidades. Aqui são em metros, tá? Então, ele quer uma distância 4 metros. Então, vamos ver aqui. Então, esses raios aqui, ó, R1. R1 é 0,5, né? 0,5 metros. Isso, é metro mesmo? 0,5 metros, E R2 é o dobro disso, né? 1 metro. Tudo metro aqui. Tá. Aí ele quer saber o seguinte, qual é o campo elétrico, né? Qual é o campo elétrico? O módulo do campo elétrico a distância, primeiro, 4. Está faltando um metro aqui, 4 metros, né? Então, o item A, R igual a 4 metros, né?
4 metros. Ele quer saber qual é o módulo do campo elétrico. O módulo é de 4, né? Bom, é de 4. Ele quer saber é de 4, tá? Bom, nesse caso aqui, vejam que esse caso, felizmente, é muito fácil, tá? Esse caso aqui aí vocês vão fazer o que faz de sempre. Para achar esses campos, vocês passam as gaussianas todas aí que forem necessárias, né? Então, no caso aqui, se eu vou pegar um pedacinho da gaussiana, então, há uma distância aqui, ó, de 4 metros, o raio seria esse aqui, ó, tá? Então, seria Rzinho, esse aqui é o R, vou botar o item A, tá? R do item A, 4 metros. Quando vocês passam essa gaussiana aqui, o que ela vai ver aqui, ó? Ela vai ver a carga total envolvida, tá? Então, a carga total envolvida é simplesmente, ó, Q1 e Q2, tá? Então, a carga total aqui, ó, Q envolvido aqui é o quê? É a carga total, né? Q1 mais Q2, né? E isso aqui é simplesmente, ó, foram dados os valores aqui. Os valores, uma é Q1 é 2 microcoulombs e a outra é 1 microcoulomb, né? Então, é só somar aqui, né? Q1 mais Q2 vai dar, ó, 3, né? 3 microcoulombs, tá? Então, sintonizar. Agora, como é que fica, então, o campo? Essa distância aqui, ó, essa distância é RA, esse campo aqui vai ser simplesmente, ó, esse campo aqui é o campo... Aí vocês podem passar a gaussiana, se quiserem refazer a lei de Gauss, colocar tudo direitinho, mas vai dar o quê? Vai dar a lei de Coulomb, né? O campo de Coulomb, né? Só calculado nesse ponto, né? 4π, 4π ε0, né? E aí vai dar carga total, Q1 mais, ó, Q2 sobre o valor que é RA ao quadrado, tá? RA é 4 centímetros ao quadrado, tá? Bom, se quiser fazer a conta, é só, né? Ó, então, aqui, o campo, né? Vai ser sempre, né, a carga envolvida, já está aqui, né? Não tá... Esse aqui não tem marcando. Bom, aqui, então, o campo é a carga envolvida sobre R e tem A, né, colocado diretamente aqui, né? Q1 mais Q2 sobre 4R2, ó, colocar as duas cargas. 1 é 2, 3 sobre 4 metros, deu esse valor aqui sem nenhum problema, né? Então, aqui. Então, desse valor aqui, acho que não tem nenhum problema esse, né? Aí, continuando aqui a sequência, aí vocês vão agora pegar a carga entre R1 e R2, tá? Entre os valores meio, né? Meio. Então, vocês vão pegar agora uma outra... Aí vocês pegam outra gaussiana aí, né? E pega esse raio aqui, ó, né? Esse raio aqui. Ó, pega uma gaussiana aqui, ó, né? E com raio item B aqui, ó. Vou botar esse raio aqui, ó, RB, tá? Aí o R do item B, ele é simplesmente um valor entre o R1, que é meio, e R2, que é 1. É 0,7, né? Então, RB é 0,7. 0,7 metros. Nesse caso aqui, o que acontece? Ó? A gaussiana, você lembra do teorema das cascas? Essa gaussiana 2 aqui, ó, que seria 1, 2, né? Essa gaussiana 2 só envolve a superfície interior, tá? A carga Q1, tá? Então, é como se a carga Q1 tivesse concentrada na origem, né? Então, o campo dela vai ser simplesmente, ó, parecido com esse, só que só tem Q1. Então, esse aqui, ó, o campo vai ser o EB, né? Digamos assim, EB, que aqui é o EB, o módulo dele é simplesmente, só 1 sobre 4π ε0, né? E aqui vai dar só Q1
dividido por RB ao quadrado, né? RB é esse valor que foi dado. Tá? Então, aqui também não tem nenhuma dificuldade. Né? Ó, então, Q1, né? 4πy0, R ao quadrado, R é o valor que foi dado, 0,7. A carga Q1 também foi dada, então achou o valor sem maior dificuldade. Né? Agora, o item C, ó, item A, item B, item C. Ó, item C, o que acontece? Ele quer um valor, ó, 0,2, né? 0,2, né? E o item C, ele quer um valor aqui, uma terceira gaussiana, vou botar aqui, para... Aí vamos botar para o lado de cá. Aqui assim, o item C, ó, uma gaussiana 3, gaussiana 3, ó, vai ter uma distância RC. No item 3 aqui, a distância vai ser menor do que R1. Tá? Então, o que acontece? A gaussiana não envolve nada, tá? Então, para esse item C aqui, automaticamente o campo é zero, tá? Então, aqui, né? O item C, vou botar aqui, pegar ele para cima um pouquinho. Ó, o item C, então, item A, né? Aqui foi o item B. Bom, o item C, o RC ó, é 0,2 metros, né? 0,2 metros. Olha, como isso aqui é menor do que R1, então implica o quê? Que o campo é zero, tá? Porque ele não envolve. Carga envolvida é zero, né? Carga envolvida é zero. Carga envolvida é zero, o campo C é zero. Tá? Então, acho que essa parte dos campos, acho que não tem dificuldade, né? Item C, olha aqui, ó. Item C item C, determinando do campo é A, B e C, tá? Então, o item C também não tem dificuldade, né? Não. Como não envolve carga nenhuma, né? O campo é zero, tá? Agora, os outros itens é para calcular o potencial, tá? Então, agora, aqui, utilizando sempre a convenção de que V é zero no infinito, né? Vai determinar o V potencial para a mesma coisa aqui, tá? 4, aliás, não, 4, depois em cima da casca, depois 0,7, ó, depois em cima da outra casca, depois 0,2 e depois 0, tá? Então, total. Né? Ó, então, todos os potenciais aqui vão ser utilizados sempre, né? O cálculo dessa integral, vocês viram na parte do campo de 1K, é o campo, não, o campo. Potencial entre os pontos R e R', a diferença deles é a integral, né? Integral de E de R dr. Tá? Ele colocou já que invertido os valores, né? Seria menos, né? Seria, na verdade, V de R' menos V de R, já colocou trocado aqui. Tá? E aqui, então, ó, são fazer os cálculos direto. Ó. Aqui o primeiro item é 4 metros. Tá? 4 metros é aquele que está do lado de fora. Tá? O primeiro item vai ser o potencial colombiano normal. Né? Então, o primeiro item vai ser simplesmente equivalente a esse de cá. Aqui vocês tinham o campo colombiano, né? Aqui vão ter o potencial colombiano, ó, sem nenhuma dificuldade. Né? A soma das cargas sobre o raio. Tá? Então, esse item aqui é direto, deu 6,74 kV. Tá? Então, nesse item 1, é o potencial calculado nessa mesma distância RA aqui, que era 4 centímetros. RA, essa distância aqui era 4 centímetros. Então, é o potencial de um sistema de cargas, né? Q1 e Q2, e pelo teorema das cascas é o mesmo que se obteria se elas duas estivessem na origem, cada uma concentrada, né? Com esse valor total na origem. Né? Então, entendi.
Agora, o índice aqui envolve as cascas, tá? Então, o que a gente vai ter aqui, ó? A gente vai ter o item E, o item E, o item E ele quer a 1 metro, tá? A 1 metro, né? Está exatamente em cima da casca 2, tá? Então, o item E, ele quer o potencial, exatamente aqui em cima, tá? Então, vou botar aqui. O item E, ele quer o potencial exatamente aqui em cima da casca, tá? Então, o raio é exatamente o quê? Exatamente o R2, tá? Então, é esse ponto aqui, ó. Tá? Então, ele quer calcular, ó, tá? Essa distância aqui é dada como 1 metro, né? Então, ó, nesse caso, vocês viram lá da teoria dos potenciais, ó, se ele estiver exatamente em cima da casca, mas imediatamente pelo lado de fora, tá? Você está na fronteira, tá? Então, você está exatamente na superfície, você vê a mesma carga, né? Que você veria, né, se a carga também estivesse concentrada na origem, tá? Então, você está vindo pelo lado de fora, então não muda nada em relação à situação do item A, tá? Está no mesmo aqui, ó. O item E, né? Esse item E, você está na situação aqui, ó. R2 é igual a Rzinho, né? Está em cima da casca, mas é maior que R1, ó. Então, aqui, a única diferença que vai ter em relação ao item D é que a distância, em vez de ser 4, é 1. Tá? Então, fora isso, é a mesma coisa, tá? Vocês viram? Tá? Você está em cima da casca, o Q2, o que você está vendo é o mesmo, tá? Então, só vai mudar aqui no cálculo essa distância, de 4 para 1, tá? Que está em cima da casca, deu a mesma, aliás, não deu a mesma. Tá? Dá aproximadamente, ó, diminuiu de 4, né? Vai aumentar de 4 aqui, ó. Então, estava 6,74, multiplicou 4 vezes 6, 24, Então, dá isso. Se vocês multiplicarem isso por 4, vai dar o valor aqui de baixo, tá? Porque só mudou 4 virou 1, né? Então, esse valor aqui, 4 vezes o valor anterior. Tá? Então, o item A, sem dificuldade, sem problema. Agora, o item F, aqui, aí já você vai pegar R igual a 0,7, tá? 0,7, né? E aí o item F, vocês vão verificar aquela propriedade que a gente viu, né, lá no final da aula passada. Quando você está dentro de uma esfera, né, cujo lado de fora é que tem as cargas, dentro dela o campo é zero, né? Quer dizer, o campo devido a essa esfera é zero, e porque lembra que a gente calculou o campo, ó, como sendo só do Q1. Esse item aqui é esse de cá, ó. O campo é só do Q1, tá? Então, o que acontece? Para a esfera 2, o campo no interior dela, o campo é zero e o potencial é constante. E a constante qual é o valor? O mesmo que tem na casquinha, tá? Então, toda essa parte aqui interior, quando você penetra dentro da casca 2, né? Todas essas partes aqui dentro, todas essas partes aqui vão estar com o campo E2, a parte E2 é zero, né? Então, vai ter a parte do E1, e o potencial correspondente é o mesmo dessa superfície, tá? Então, em toda a parte interior, o potencial correspondente a Q2 é o mesmo, é constante, tá? Lembra? Vai dar um equipotencial para ele. É o potencial exatamente, ó, que é obtido em cima do raio R2, tá? Então, esse caso aqui. Caso F, ó, para o caso F, você está abaixo de R2, né? E acima de R1. Então, essa parte, a parte do potencial, a parte da carga 2, ó, veja que ela fica constante, ó, é o equipotencial, tá? Não varia mais, a diferença daqui é que variava tudo, tá? E só está variando o R1, tá? A, melhor, o raio em relação à carga 1, tá? Então, como ele deu a distância, que é, nesse caso, é 0,7, né? Então, é só substituir aqui, ó, mas essa aqui não é afetada, essa aqui vai dar o mesmo de cá, tá? Vai dar o mesmo que foi calculado aqui, ó. Então, essa aqui, ó, é o mesmo, ó. Essa parte
a carga sobre 1, ó, a carga sobre a distância 1, tá? E só varia a carga 1 com a distância que foi dada, que é 0,7. Ó, tá? Então, vocês vejam aqui, ó, a carga 2 continua o mesmo dessa situação aqui, ó, 1, 1. Né? Então, ó, 1, 1. Continua constante. E a carga 1 é que vai sofrer a variação. Aqui é 2, ó, aqui era 2 sobre 1, ó, aqui passa a ser 2 sobre 0,7. Tá? Então, fora isso, fazendo a conta, deu 34,7 kV. Tá? Então, item F. Agora, o item G, aí vocês vão estar onde? Ó? Vocês estão em cima da casca, da casca 1, tá? Então, vocês vão estar nessa situação aqui na nossa figurinha, vocês estão exatamente, estão aqui, ó, nesse ponto aqui, ó. Estão exatamente, tá? Estão exatamente em cima da casca 1, tá? Então, o potencial da casca 2, ó, continua constante, tá? E o potencial da casca 1 é simplesmente o valor observado em cima da casca, tá? Vai ser Q1 sobre R1, tá? Então, vocês vão ter aqui qual o potencial? A parte 2 é Q2 sobre R2, continua mesmo, né? Sobre R2. Tá? E aqui, esse pequenininho vai continuar sendo, ó, Q1 sobre R1, tá? Então, esse item aqui, ó, G, aqui, ó, R1 é igual, o Rzinho é igual a R1, que é menor que R2. Ó. Mas nesse caso, então, o que vai dar? Esse aqui continua o mesmo, que é constante lá dentro, tá? E o de cá, o da esquerda, o valor Rzinho passa a ser, ó, o valor da casca 1. Tá? Esse aqui continua a mesma coisa, e esse de cá passa a ser o valor da casca 1, ó, 45 kV. Tá? Então, sem maior dificuldade. Agora, o item H, aqui é bom que mostra todos os detalhes. É para um valor, ó, inferior ao raio R1, tá? Então, o item H, vocês estão aqui, ó. Item H, eles vão estar aqui dentro, ó. Eles vão estar nessa parte aqui, ó. Tá? Aqui dentro, ó, há uma distância. Então, a distância é menor do que essa de KR1, tá? Então, qual vai ser o potencial? Aqui, novamente, o teorema das cascas, ó. Dentro da casca de raio R1, o campo correspondente a ela é zero, tá? Não tem carga nenhuma, né? E o potencial correspondente a ela é o constante. Vai ser Q1 sobre R1. Tá? Então, o potencial dessa primeira carga é Q1 sobre R1. E o outro continua a mesma coisa, porque não variou nada. Tá? O outro continua sendo, ó, Q2 sobre R2. Tá? Então, os potenciais vão ser o quê? Ó? Q1 sobre R1, Q2 sobre R2. Tá? Então, teorema das cascas. Né? Então, item H, aí vocês têm o Rzinho, ó, menor do que R1, que é menor do que o outro. Então, nesse caso aqui, ó, agora passa a ser tudo constante. Ó. Passa a ser tudo, ó, Q2 sobre R2, Q1 sobre R1. Tá? E aí a conta, ó, dá o mesmo que essa de cá. Ó. Porque aqui já tinha calculado, ó, em cima da casca, dava o raiozinho. Ó, e como dentro da casca o potencial é constante, ele é simplesmente o mesmo do valor da fronteira, ou seja, da superfície fronteira, que é esse valor aqui. Ó. Então, esse aqui já estava repetindo mesmo, desde o que foi menor do que R2, né? E esse aqui passa a repetir para menor do que R1. Tá? Então, dá o mesmo valor daqui, ó, 45 kV. Então, você veja que a partir do valor de R1 é tudo constante. Tá? A partir daqui, ó, tá? E falta aqui o item, o item I, né? O item I, no centro, tá? No centro se pode dizer de imediato, tá? É o mesmo daqui, tá? Então, para qualquer valor, ó, para qualquer valor aqui dentro dessa parte, o potencial é constante, tá? Porque vocês estão dentro da esfera, estão dentro da casca 1, né? Estão no interior da esfera 1, né? E também estão no interior da esfera 2.
e não tem mais nada aqui dentro, tá? Então vai continuar sendo o mesmo potencial que foi calculado a partir do ponto onde ele chegou nessa superfície da casquinha. Daqui em diante, ó, todos os valores são os mesmos, tá? O de fora já era o mesmo, né? A casca 2 já é o mesmo até aqui, ó, em toda parte, né? E o A1 a mesma coisa. A partir daqui, ó, todos eles o mesmo valor. Então, no centro, dá no mesmo, né? Então, item H, item H não, item I, né? Ó, no centro, é o mesmo daqui, tá? Então, deu 45, tá? Então, você veja que aqui, ó, é o problema do teorema das cascas. Todos esses itens são iguais, esse e esse, os três, porque vocês já atingiram o ponto ó, que está aqui a superfície da casca. Deu um valor do potencial, que é 2 sobre meio. Dentro no interior da superfície, ó, passa a ser constante. Ó. Aqui, ó, né? Aqui não mudou nada, ó, passa a ser constante. Ó, né? E aqui no centro também é a mesma coisa. Tá? Não mudou nada. Agora, no final, tem só aqui os gráficos. Né? Então, os gráficos. Né? Vocês lembram que os gráficos vão refletir essas pequenas variações de propriedade aqui. O campo aqui, ele só tem um saltozinho aqui aqui a parte externa, né? Aqui entre eles, ó, 36, e aqui vai ter um saltozinho aqui, ó, 36, 6,74, depois ele estava caindo, não, aliás, o campo vem até aqui, tá? O campo ele vem aqui, ele só tem um saltozinho numa fronteira, então vamos ver aqui. Então, como é que fica aqui o gráfico aqui? Então, aquelas informações todas. A gente vinha do lado de fora para, por exemplo, R igual a 4, assistir o campo, era Q1 mais Q2, né, sobre o 4. É um certo valor aqui. Né? Ele não chegou a calcular, juro. Está aqui. Ó, é um valor relativamente pequeno, porque a distância é grande. 4 metros. Né? Agora, ele vai crescendo ó, até chegar aqui na fronteira. Né? Aqui nós estamos na região interior. Né? Então, aqui na região interior, aí ele deu uma subida boa. Aí chegamos aqui. Ó. Aí na região interior, é nesse ponto aqui, 1 metro. Tá? Agora, quando vocês ultrapassam para dentro, o campo relativo à carga 2 cai a zero. Tá? Então, por isso que tem essa queda aqui. Ó. Ele tinha um valor, esse valor, ó, ele tinha um valor, certo valor aqui, que é esse primeiro. Esse primeiro aqui, ó, ele tinha esse valor, né? 36, né? Porque vocês estavam levando em conta, né? Não, até aqui, ó, vocês vão levar em conta os dois, ó. Enquanto esse R aqui, o Rzinho de cálculo, enquanto ele for maior que 2, vocês vão diminuindo ele, diminuindo, ele vai crescendo, tá? Vai crescendo, tá? Até chegar na superfície 2. Mas quando chegar na superfície 2, ele tem um valor máximo, né? Agora, no interior da superfície 2, o campo 2 cai a zero, tá? Por isso que tem esse biquinho aqui, ó, tá? Ó, a componente 2, ó, deixa de contribuir, ó. Aqui é a soma das duas cargas, né? Quando chegar aqui, ó, você tem o valor máximo da carga 2, tá? Mas quando você passar para dentro da superfície 2, né, da superfície R2, o campo correspondente à carga 2 desaparece, cai a zero. Aí, ó, o valor do campo cai abruptamente, ó. De placa, tem essa queda, e ele passa a ser o campo só da superfície 1, tá? Então, daqui em diante, ó, ele passa a crescer, mas é só devido à carga 1, tá? Então, daqui em diante na região ó, entre R2 e R1, ele é devido só à carga 1. Ó. Você veja que a carga 2 ó, desapareceu. Tá? Então, o campo dela que contribuía até essa parte, ó, até onde é Rzinho maior que R2, ó, maior em cima dele, R2, né? Exatamente em R2 tem uma descontinuidade. Pelo lado de fora, ele tem um valor, um certo valor razoável. Quando você passa para dentro um infinitesimalzinho, aí a carga 2 desaparece
e o campo 2 desaparece da conta, tá? Essa parte aqui, ó, desaparece. Aí fica só o Q1, tá? Aí daí a descontinuidade, ó. O valor que seria aqui deve ser maior do que esse, ó. Próximo da fronteira seria um valor um pouco maior do que esse. Mas quando ele passou para dentro, o Q2 desaparece, aí ele cai para esse valor Q1. Então essa quedazinha aqui, tá? Ó, essa aqui, ó. Agora, nessa outra parte aqui, ó, vocês vão diminuindo no raio de 1, que é o raio da superfície 2, ó, até chegar, ó, a meio, né? Meio é o raio da superfície 1, esse ponto aqui, ó, meio. Tá? Ó, esse ponto aqui é meio. Tá? Quando chegar no meio, aí você vai ter o máximo campo da carga 1, que é como se toda a carga tivesse concentrada na origem. Então, vai ser Q1 sobre meio ao quadrado, dá esse valor aqui. Tá? Então, é o máximo campo que ela pode contribuir. Agora, quando você passar para dentro da carga Q1, da superfície 1, quando você saiu dessa fronteirinha aqui, pelo lado de fora o campo vai crescendo. O campo vai crescendo. Quando chegar aqui, ele atravessar a fronteira para dentro, aí a carga Q1 não contribui mais, tá? Aí o que acontece? O campo dela se torna zero, o outro também já era zero, o campo total passa a ser zero, tá? E o potencial, bom, o potencial a gente já vai ver, tá? Ó, mas então, pelo lado do campo, ó, quando você está vindo pelo lado de fora, aqui, ó, nessas distâncias, assim, você via as duas cargas contribuindo, Q1, Q2. E o campo era só o campo colombiano, Q1 mais Q2 sobre R2, esse valor aqui. Tá? Aí você chegou na fronteira, tem o valor máximo do campo Q2. Tá? Agora, passou para dentro, o campo Q2 desaparece. Aí dá uma queda, né? E você passa a ter somente, ó, o campo Q1. Tá? Aí nessa região toda. Aí o Q1 vai crescendo, ó, e o raio vai diminuindo, né? Até chegar, ó, nesse ponto aqui. Ó. Esse ponto é a fronteira, né, entre o mundo exterior da casca 2, 1, né, e o mundo interior, o volume exterior da casca 1 e o volume interior da casca 1. Aí a máxima contribuição dele é exatamente em cima, né, em R1. Quando ele passou aqui para dentro, um finitésimo, aí o campo desaparece. Tá? Então é essa situação aqui. Ó. Quando ele chegou ao raio meio, né, ele ultrapassou um infinitésimo para dentro, a casca é suposta ser de largura desprezível, tá? Se a largura fosse finita, aí teria uma regiãozinha plana aqui, ó. Esses dois pontos aqui não teriam uma descontinuidade assim vertical, tá? Se a casca fosse suposta ter alguma espessura, essa transição aqui se daria ao longo da espessura. Teria uma partezinha horizontal, né? Entre o ponto superior e o ponto inferior. Aí teria assim teria assim, ó. Se tivesse uma espessura, né? O campo faria assim, ó, faria assim, aí cairia zero, assim, ó, tá? E depois ele ficaria, aí teria uma parte assim, ó, tá? E depois que ele começaria a crescer novamente assim, tá? Então, tá? Mas como houve como a espessura é zero, né? Isso aqui ocorre instantaneamente, tá? Ele estava assim, cai e já começa a subir pelo valor da outra carga. Então, esses dois pontos aqui. Agora, na região interior, entre zero, né, e o raio da carga 1, não tem nada, tá? O campo é zero, tá? Então, essa parte aqui, ó, campo totalmente zero. Agora, o potencial é mais fácil de entender porque ele não tem essas irregularidades. Tá? O potencial simplesmente é o potencial colombiano normal, né? Vai até, ó, quando chegar aqui na fronteira 1, ele não tem nenhuma descontinuidade, ó, nesse ponto aqui. Ó. Porque quando chegar nesse ponto aqui, ó, R igual a 1, ele vai ter um certo valor que é devido à soma das duas partes, né? Que é esse valor aqui, ó. Soma das duas cargas, né? Vai dar esse valor já total aqui, ó. Quando chegar nessa superfície aqui, R1, é, aqui é R1, a esse ponto aqui. Quando você chegar a esse ponto aqui, ó, R igual a R2, que é maior que R1, vai dar esse valor, tá?
Agora, daqui em diante, a parte da carga 2, ó, passa a ser constante. Ó. Mas não tem nenhum problema de descontinuidade. O valor que tinha aqui passa a ser o mesmo daqui em diante para dentro, né? E passa a variar só um, tá? Mas não tem descontinuidade, tá? Então, essa parte aqui, ó, tá? Aí continua somando, tá? Aí vai somando, né? Até chegar a esse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui, que corresponde à coordenada meio, né? Está em cima da superfície 1, né? Aí sim, ó, a carga, aí vocês ultrapassaram a fronteira para dentro da região onde tem a carga 1. Como a casca está do lado de fora, o campo de dentro dela é zero e o potencial dela é constante. Tá? Como o da 1 também já era constante, né? Então fica aqui os dois, ó, constantes nessa parte. Então, toda essa parte aqui. Tá? Então, ó, essa parte é o campo zero, a partir do raio meio, e o potencial constante. Ok?